Oiê! Sejam bem-vindos a mais um podcast, um episódio. Pega seu vinho, seu café, vem com a gente, vamos descobrir, afinal, o que elas querem. Isso. Né, Keren? Isso mesmo, meninas. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, que nós queríamos muito que viesse aqui, já desde o começo dessa nossa trajetória aí. Sim, do começo do projeto. Isso, e estamos muito felizes em recebê-la. Sim, a Maria Rafar, especialista em relacionamentos. Então, hoje a gente vai falar bastante de relacionamentos. Bem-vinda, Maria. Obrigada por ter vindo. Feliz por estar com vocês, meninas lindas aí, de vermelho, né? Temáticas, Sim. achei o máximo, muito legal. Tô me sentindo super acolhida, tá ótimo. E com Power Focus E na com mão. Power Focus, já tá tomando, já tomando já meu provou. golinho. Adorei. Quentinho, bom, adorei. É uma delícia, ingredientes limpos, maravilhoso. E a Maria é maratonista, então É. ela entende, né, de saúde, Olha. sabe que é bom. Hábitos, honre suas escolhas. Com certeza, vocês já conhecem, né? Então, hoje a gente vai falar muito de relacionamentos, né? Maria tem uma página e ajuda milhões de mulheres, responde dúvidas diariamente, mas tem uma história de vida aí mais longa e muito, muito interessante. Isso mesmo. E se inscrevam no canal, só para eu lembrar. E compartilhem também, é importante para nós. Isso aí. Maria, a gente queria começar, assim, da sua experiência, né? De tantas mulheres que você ajuda diariamente. Você acha que as mulheres traem mais que os homens ou os homens traem mais que as mulheres? Bom, essa pergunta seria a pergunta de milhões se houvesse estatística sobre esse assunto, certo? Mas não há estatística sobre isso. É a mesma coisa que dizer, com a internet as pessoas traem mais ou traem menos, é que é muito difícil você quantificar isso. Sim. Mas o que eu observei, pelo menos a gente estudava isso na psicologia antes, eu observei que isso não é mais real. Antes dizia-se que os homens traíam com suas partes baixas e as mulheres traíam com as partes altas, né? Ou seja, mulher se apaixonava e homem era uma coisa puramente sexual ou hormonal. Física. Mas a gente vê que não, tá? A gente percebe que motivos que levam pessoas a trair, sejam homens ou mulheres, são muitas vezes semelhantes. E há vários tipos de traidores. Homens, assim como há vários tipos de traidoras mulheres, né? Há algumas categorias, mas que cabe todo mundo. E cabe relação homoafetiva também no meio, e cabe tudo. Ou seja, resumindo, não temos dados para dizer, então não Sim. vou me atrever a falar. O que sim acontece, isso é verdade, tá? É que eu recebo mais queixas de mulheres porque meu público é feminino também. Ah, sim. E aí, então, é claro, eu teria uma Você tem coisa um muito viés. enviesada, né? Aham. Se eu fosse falar sobre isso, né? Sim, Sim. perfeito. Então, já que você puxou o gancho, você acha assim, com a sua experiência, tudo, Sim. que pessoas boas também traem? Sim, não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, porque não é uma questão de um mundo interno da pessoa. Às vezes sim, né? Quem trai é mal. Então eu vou explicar para vocês. Eu me lembro perfeitamente de uma vez em que eu atendi uma pessoa no consultório que me disse: eu preciso ficar eternamente apaixonado. Eu tenho que estar constantemente apaixonado. E era uma pessoa que mudava muito de um lugar para o outro e quando estava num compromisso firme, geralmente procurava uma outra pessoa, geralmente traía também. Eu analisei que o que ele gostava era dessa sensação, sabe? Da sensação da conquista, da sensação de estar conhecendo alguém novo. Da Então, novidade. Exato. Essa pessoa estava viciada. Hoje, estudando melhor os mecanismos da dopamina, a gente acaba percebendo que pode ser, sim, viciante você conquistar. Você estar ali sempre querendo conquistar alguém. Então, esse é um tipo de pessoa. Tem cura? Tem. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que podem reconhecer eventualmente que tem um problema e podem melhorar esse problema. Então, isso pode acontecer. Tá. Aí vem a pessoa que está num relacionamento, por exemplo, que começa a ficar ruim, etc., e se volta, né, para o mundo externo Se e acaba abre. encontrando alguém. Pode ser. Pode ser também que você, o relacionamento é bom, mas você se apaixone por outra pessoa. Sim. Aí vamos àquela que seria a categoria das pessoas não tão boas. Pronto, né? Tá. Há pessoas que eu também percebi, e aí já atendi nessa condição, que gostam do perigo de trair. E não é só do perigo de trair, gostam de não respeitar uma regra. Entendeu? Aí nós já estamos num perfil narcísico. Aí você vê que a pessoa atrai tanto homens como mulheres, tá? Podem trair nessa condição. É pessoas que
não vão nunca ser fiéis. Porque o que elas querem é... Não vocês? Tchan, tchan, né? O que elas querem é essa subversão. O errado mesmo. O errado. É. Tá? Então aí você poderia deixar na categoria de pessoas, aspas, más. A serem trabalhadas. Isso. E aí tem uma outra, a ser trabalhado, bem trabalhado, né? E aí tem uma outra categoria de pessoas que são simplesmente descompromissadas. Essas merecem bronca mesmo, tá? Que são aquelas pessoas que não honram a sua escolha. Que estão lá nesse mundo a passeio, né? E tratam a outra pessoa com muita ligeireza, né? Com pouca empatia, quem está junto com ela. E realmente se colocam em outras situações porque querem, porque estão afim. A verdade é essa. Não tem nenhum motivo específico para isso. Então, a gente percebe isso. E em consultório fica muito nítida a razão pela qual cada pessoa faz uma coisa, sabe? E a gente acaba trabalhando essas questões. Mas é mais difícil a procura. Essas pessoas, elas não vão procurar. É a pessoa que é atraída por elas que vão te procurar. Mas não necessariamente. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa em terapia que é uma pessoa solteira, tá? E que percebeu esse seu comportamento tão tóxico porque me viu num conteúdo Red Pill. Você veja que interessante. Porque fazem às vezes aquele react, né? E aí me vendo, pensou, puxa vida, essa pessoa pode me ajudar. Porque ele tá cansado disso. Tá cansado de o tempo inteiro enjoar das pessoas. Não aguenta mais. E aí me procurou sem que ninguém soubesse esse lado A. Tem o lado A da vida dessa pessoa e o lado B, tá? Então, ninguém sabe o lado B. Eu sei. Sim. Né? E essa pessoa tá tratando esse lado B. É bem interessante. Então pode acontecer, sim, sabe? Pode acontecer. E essas pessoas que vêm para tratamento, né? Sim. Elas demoram para se tratar? O tratamento é longo ou não? Veja, tudo depende do estado de consciência de cada pessoa, né? E do estado em que ela está naquele momento inserida naquele processo de melhora. Se a pessoa quer melhorar, eu posso dar as ferramentas para ela. E ela pode melhorar num tempo menor. E a gente vai dando ferramentas até para quando ela não consegue. Mas ela tem o querer dela. Agora, às vezes, a gente tem uma pessoa que parece que quer, mas ela ainda não se convenceu. Vocês que são médicas sabem, se uma pessoa não quer aderir a um tratamento que vocês prescrevem, vocês podem prescrever quantos quiserem. As pessoas não vão aderir, né? Sim. E às vezes alguém até, assim, sugeriu que vai fazer terapia, alguma coisa, e a pessoa ainda não está tão preparada. Maturidade mesmo. Exato. Aí demora mais. Ela, né, não quer esse processo. Então, a gente acaba percebendo isso também. Mandar a pessoa para terapia não funciona. Sim. Isso a gente já tem bem claro. E o processo de traição? Quando ele acontece durante o namoro, ele pode perpetuar? Isso já é certo que vai acontecer depois de se casar? Ou não? Você acha que depois que casa muda? Olha, não tem uma regra para nada, né? Como eu disse para vocês, tem vários tipos de traição. Mas eu penso o seguinte, se você está namorando e você já foi ferida ou ferido de forma tão contundente, será que você precisa continuar o namoro? Será que você precisa pagar para ver? Porque a gente não pode esquecer de uma coisa. Quando uma pessoa trai, o problema não é do traidor somente. O problema é que o traído ou a traída se sentem tão mal. É tão difícil você se recuperar. É tão difícil você voltar a confiar. É tão difícil perdoar. Que eu acho que é uma trabalheira danada. Se você está fazendo isso no namoro, e se isso aconteceu já para você no namoro, seria até mais conveniente você deixar de lado, viu? Porque para você se curar, você tem que se afastar daquilo. E aí você não afasta, então é muito difícil, né? Passar essa barreira. Não é impossível, né? Não tem regras, mas é complicado. Muito difícil mesmo. Precisamos falar sobre a dor das traídas, tá? Sim. E a dor dos traídos. A dor é muito grande. Dos traídos é maior. Não. Você sabe que não? Inclusive, eu já vi muitos homens perdoarem traições, assim, de uma maneira bastante madura, sabe? Compreendendo as circunstâncias e tudo. Não. A gente tinha aquela ideia também mais falsa, né? De que... porque é um pouco mais antiga e talvez esteja arraigada em nós, de que há um machismo muito grande que não permitiria que uma mulher fizesse isso, aquilo, está ferido na sua masculinidade. Mas não, sabe? Eu acho que a gente tem figuras de pessoas assim que têm sentimentos enquanto pessoas e não tem esse resquício, e sabe? Uma porque é difícil. Né, para compreender. Mas você acha que vem melhorando, então, essa questão? Vem melhorando, eu acho que tudo vem melhorando, né? A gente está se aproximando, ainda não chegamos nesse ponto, estamos nos aproximando de um tempo em que haja casais paritários. E os casais paritários são os melhores, né? Em que há, digamos, um companheirismo
Companheiro vem de companes, do latim, que quer dizer compão, né? Então, pessoas que efetivamente repartem a sua vida de maneira igualitária. E aí, cabe tudo, né? Cabe também o sofrimento, cabe também a alegria. Sim. Tudo paritário, né? Parceiros mesmo, Sim. né? Tipo, parceiro mesmo, né? Numa Sim. situação, um pode ajudar mais quando o outro precisa, depois pode inverter a situação. Isso. Mas os dois estão trabalhando juntos ali pro time. Isso. E hoje você trabalha só nessa vertente de relacionamentos? Veja, isso acaba sendo levado pra gente pela vida, né? Mas se você olhar, assim, e avaliar a minha trajetória profissional, eu atendo os casos das pessoas que precisam de mim, né? E não necessariamente aquelas pessoas que estão mal. Agora, em redes sociais é diferente. Em redes sociais acaba sendo o relacionamento afetivo aquele mote principal que leva as pessoas a me procurarem. Sim. E o que te levou a falar na rede social sobre relacionamento? Olha, se você olhar e cavocar bastante lá no YouTube, tá? Em 1998, eu já falava na televisão sobre assuntos de relacionamento afetivo. Eu falava esses assuntos num programa ao vivo. E as pessoas aí debatiam e perguntavam, etc. Então, já era a origem lá do programa ao vivo. Depois disso, eu tive um programa de rádio meu durante 18 anos. De 2003 até, conta aí, 2021, acho que deu, né? Então, assim, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E a gente falava com o ouvinte mandava perguntas. Então, já digamos, a minha essência essa. Na rede social, eu comecei a fazer vídeos de assuntos gerais, mas aí as pessoas começaram a perguntar muita coisa para mim. Como sempre perguntavam por e-mail, como sempre perguntavam no programa, né? Então, para mim, é natural isso, né? Aí eu resolvi responder as perguntas. E eu me lembro que foi até no story que eu perguntei, o que eu vou falar para não identificar a pessoa? Aí alguém me disse, chama a seguidora que eu vou identificar aqui. Falei, ótimo. E desde então, eu uso isso como mote. Só que tem um detalhe. A inicial da pessoa nunca é aquela. Você muda até a inicial. Muda. Então, assim, você pode ter certeza que a inicial da pessoa não é aquela. É a única certeza que você pode ter a Maria respeito. fala inicial, letra B, só Pronto, pra preservar exatamente. mesmo. E é interessante porque, às vezes, tem gente que me procura porque identificou a outra pessoa, ou pensa que identificou e fala, por exemplo, sei lá. É a fulaninha. Maria, né? É a Maria. Não é, porque a única letra que não é essa. A gente acha que tem umas histórias tão cabeludas, mas quando você vai ver, repete a história. As histórias são muito semelhantes. Muito, elas são muito semelhantes em todos os lugares. Então todo grupo já escutou alguma história parecida. Mas com certeza, com certeza. Então é interessante que você vê. Eu já cheguei a receber mensagem de mulheres que sabiam que quem tinha escrito era amante do marido, mas assim, como que você sabe? Que às vezes tudo encaixa ali, a carapuça serviu. Exato, mas encaixa porque ela quer, mas encaixa em mais 200 mil casos, né? Sim. E teve algum caso, assim, um caso específico que é o que mais se repete, que você percebe? Que mais te procuram? Que mais se repete, sim. Dependentes emocionais. Mulheres dependentes emocionais. Eu acabei até fazendo um curso, Dependência Emocional Nunca Mais, em função disso. Então, o que eu percebo? São mulheres que sabem objetivamente que aquela relação seja abusiva, ou uma relação com um narcisista, ou uma relação que não abastece, né? Sabem o porquê, item por item, mas não conseguem sair. E elas precisam de um referendo meu para dizer que realmente deveriam sair de lá. Então, e essa é a maior parte das mensagens. Porque elas, mesmo sabendo que não tá legal, né, que tá fazendo mal, elas têm o medo de ficar sozinhas. Muitas vezes, medo de ficar sozinha, culpa muito grande por várias coisas. São muitas pessoas que sofreram gaslighting a vida inteira, então elas não têm uma consciência muito grande sobre o próprio julgamento, a própria capacidade de julgar. Porque esse é o principal efeito do gaslighting. Você começa a duvidar da tua capacidade de julgar. Sim. Então você começa a pensar, peraí, mas tô certa? Então, às vezes, a pessoa diz um monte de barbaridades, né? E aí pergunta no final, estou certa? Tipo, estou viajando. Sim, você tá certa, só leia o que você escreveu. Se você lendo, você já sabe. É que a gente de fora
É diferente, né? Acho que às vezes a pessoa lá envolvida na emoção, que aquela pessoa tem um nome, ela às vezes não consegue identificar a situação mesmo, né? É fácil você apontar e dizer, nossa, seja inteligente, nossa, seja isso. Eu vejo isso muito nos comentários, julgando quem me escreve, né? Você deveria, não sei o que, não sei quantos. Mas eu compreendo e acolho essas pessoas. Sim. Porque ninguém está calçando o teu sapato, né? Ninguém está na tua história de vida. Ninguém está com a tua fragilidade. Sim. Então, não é bem assim. Ai, mas uma mulher assim, como é que ela aceita? Pois é. Se não houvessem problemas, não haveria pessoas como eu solucionando, né? Exato. Não teria clientela. E elas, depois que você fala ali no vídeo, você tem o retorno? Muitas vezes eu tenho feedback, muitas. Eu recebo muita mensagem, gente, e como sou eu que lido com as minhas redes sociais, então eu, muitas vezes eu não consigo dar conta de todas elas. E por que sou eu que lido? Porque são assuntos muito particulares, as pessoas falam suas intimidades. Então eu não posso deixar minha equipe entrar e responder ou olhar as mensagens. Minha equipe não pode. Sim. Tá proibido mexer lá, né? Então o que acontece? Eu não tenho tempo, né? Mas quando eu vejo, e isso acontece às vezes, de eu perceber, a pessoa dá um feedback para mim, às vezes, meses depois. Tem vezes que é anos depois. Mas ela dá o feedback para mim do que aconteceu com ela. E muitas delas saem de relações abusivas. É uma coisa bem interessante. É bem bacana. Muito legal. Fico feliz. Deve ser muito gratificante mesmo. E tem gente que sai só de ver os vídeos das outras pessoas. E aí me conta, eu estava assim, agora estou assada. É tão bonito isso. E quando você faz o vídeo, é tanto comentário do assunto, que acho que aquela pessoa que tem essa dependência emocional, que às vezes ela fica se boicotando e fica uma vozinha assim, não, mas acho que não é bem isso, e se. Sim. Só que aí ela vê tantos comentários falando aquilo, né? Tipo, 300, falando, nossa, que absurdo, que não sei o quê, vai embora, foge. Sim, ela se conscientiza. É bacana. E os comentários são sempre lidos por quem me escreve. Isso sempre. Sim. Então, não tem erro. Então, às vezes, a pessoa fica magoada com os comentários. Mas, às vezes, os comentários são algo que, para ela, serve como motor, sabe? Propulsor. É bem interessante. E já teve algum vídeo que você fez, né? Tentando ajudar a pessoa e ela ficou muito chateada ou não gostou? Sim, tem pessoas que não concordam. Mas muito chateada, não. A pessoa não concorda, às vezes não concorda com os comentários. É mais comum a pessoa não concordar comigo. Mas falar, puxa vida, pegaram pesado. Exagerar. E tal. Mas é que a pessoa sabe, né? Se a pessoa me escreve, ela sabe que se virar vídeo, porque não é todo mundo que vira vídeo, né? Se virar vídeo, vai ter o escrutínio das outras pessoas. Por estar ali, é público, né? Exato. E eu nunca barrei nenhum comentário ou bloqueei. Então, eu deixo que as pessoas falem. Inclusive, daí as pessoas brigam entre elas, né? Nos comentários. E aí ficam lá que se entendam, né? Eles que se entendam, vocês são seguidores, vocês que se entendam, né? Mas é isso mesmo, né? Não tem muito o que fazer. E aí, essas questões de dependência emocional. Você acha que isso vem principalmente daquela mulher que se anula mesmo, esquece quem é ela, perde a identidade? Isso é muito frequente também? Sim, a gente tem 3 fatores que eu acho que são importantes. 2 são os causadores e 1 é o efeito, né? Dessas causas. 1 é o histórico de vida da pessoa. A gente não sabe, muitas vezes, o que essa pessoa ouviu, o que ela teve de informação e de input que fez com que ela se sentisse uma pessoa sem valor ou com valor bem baixo, tá? Isso é uma coisa. Depois nós temos a questão cultural. Por isso, mulheres, tem pesquisas que mostram, umas pesquisas bem sérias, científicas, que mostram que 90% das pessoas dependentes emocionais são mulheres. Então, o número é bem alto, né? Sim. Então, o que a gente vê? A gente vê, então, uma cultura que fala que a mulher sozinha é solteirona, que o homem, ele deve ser conquistador, que ela deve esperar que ele peça em namoro, que, né, ela se coloca na prateleira esperando várias coisas. Então, você junta uma história de vida com a cultura que diz isso, o que você tem? Uma bomba. Uma bomba que faz com que uma pessoa sinta que ela vale pouco, e aí qualquer pessoa que aparece, né, dando para ela migalhas, muitas vezes de carinho, já é suficiente para que ela se sinta amada. E aí a dependência emocional se instala. É bastante comum isso, tá? E a dependência emocional de alguém que não merece, meu Deus, aí isso é uma coisa horrorosa. E a melhor dupla do mundo, melhor que eu digo em termos de doença, tá? É o narcisista e a dependente emocional. Aí ele deita e rola, né? Melhor dupla. Encaixa, que é uma maravilha. Parece uma enzima, sabe? Como pá. Vai lá e pronto. E aí você vê todos aqueles desastres que acabam acontecendo, né?
Sim. E o narcisista, nesse caso, ele necessariamente... Claro, ele vai fazer muito mal, né? Para essa dependência. Mas ele se aproveita da situação, né? De uma certa forma. Ele tem consciência disso. Ele sabe quem escolher também. Claro, exato. escolhe. A gente sabe, a gente vê que tem uma escolha, digamos assim, voluntária e uma escolha intencional de determinado tipo de pessoa para que essa outra tenha ascendência sobre ela, para que possa manipular. Porque, no fundo, a maior parte dos narcisistas, nem todos, tá? Mas a maior parte tem um ego muito partido. Tem uma noção de desvalor interna muito grande. E esta pessoa precisa, então, se colocar acima de outras para conseguir se afirmar. E aí, que coisa melhor para um narcisista do que uma dependente emocional lá disponível para me dar aquilo, ou seja, para ser meu suprimento, né? Dá para mim a minha força, a força que eu preciso, alimenta o outro. o poder que eu preciso, entendeu? Alimenta o outro. Um alimento. E ao contrário também, a vítima, essa dependente emocional, ela também... Porque a gente vê muito aqueles padrões, né? Aquela mulher que fala, é o estilo Todos dela. Todos os namorados igual. Por quê? Que é inconsciente essa escolha, né? São escolhas e a escolha é pela permanência. Eu sempre digo isso. Não tem dedo podre, tá? Não existe dedo podre. Não existe dedo podre. O que existe é uma permanência e uma falta de... não é prestar atenção às bandeiras vermelhas. É realmente ver as bandeiras vermelhas de forma a vê-las como sinais. Sim. Não como, só uma coisinha, vou deixar passar. Quando você presta atenção nos sinais, você não cai em furado. E quais são os sinais? Bom, vários. Né? O primeiro é de manipulação. E o que é a manipulação? A manipulação é quando alguém se desvia da tua verdade, mas te convence que a tua verdade não é verdadeira. Isso pode acontecer de várias maneiras. E aí o que acontece? É o tal do gaslighting, tá? E que vai sendo colocado ao longo da vida de uma pessoa também, né? Mas numa relação especificamente, você começa a perceber... Não, mas espera aí, eu estou pedindo para você esperar, eu fui grosseiro porque você foi grossa comigo agora. Eu estou pedindo para você esperar porque, você sabe, o outro dia eu fiquei um tempão lá preocupado com você, eu quero saber onde você está por causa disso. Então, assim, às vezes a pessoa, no começo, ela ainda percebe que aquela verdade da outra não é a verdade verdadeira. Depois, quando ela cai já no esquema, no sistema, e é esse o sinal que você precisa ver, você aí não se dá conta mais do que é a verdade. E por isso tanta gente me escreve me dizendo, mas eu estou certa em pensar isso? Será? Quando você perde nessa consciência, Sim. esse auto-julgamento. Sim. Tem mais algum outro, assim, sinal vermelho? Esse é o primeiro. Sim, olha, esse de manipulação é o pior de todos. Sim. O outro sinal, que isso vale para qualquer relacionamento, é a falta de respeito. E o que é respeito? É um conceito tão amplo que vale para tudo, né? Pessoas que não respeitam, por exemplo, o acordo de vocês de não traírem. Pessoas... Eu considero falta de respeito, por exemplo, essa coisa de ficar curtindo biquinosa no Instagram, entendeu? Isso é falta de respeito. É falta de respeito também a questão toda referente à violência verbal, né? E várias outras coisas. Então, presta atenção. Acho que ninguém precisa passar por falta de respeito. Ninguém. Mas ele faz isso, mas ele é bom. A gente ouve isso. Mas ele é bacana. Não, não é bacana. Se falta com respeito, não é bacana. E geralmente no começo das relações eles são muito agradáveis, né? E aí depois algumas pinceladas, aí depois que eles veem que realmente ganha a relação, que começa a aparecer. Isso tem um tempo para aparecer, Maria? O que você tem percebido? Essa é a pergunta de milhões, né? O que eu percebo é o seguinte, você imagina que quando uma pessoa é narcisista, ela está usando uma máscara. E essa máscara, de vez em quando, no começo, ela dá uma caidinha. Que são sinais. Sabe aquela pequena... A caidinha... Veste de novo. Pronto, né? Põe de novo. É aquele o momento em que você já deveria perceber os sinais, tá? Tem momentos, mais pra frente, quando a pessoa pegou confiança, né? Que aí cai a máscara e deixa até a máscara do lado, vai dormir. Nem liga. Deixa lá, vou marejar a cara, né? Mas Quando não. pegou confiança, Bota a máscara só na frente dos outros, né? Sim. Acontece muito. Mas, gente, é incrível. Você vê a máscara da pessoa caindo. Sim. Você vê o comentário, sabe aquela
vez em que a pessoa passou do limite em termos de violência verbal. Tem uma série de coisas que são sinais aos quais a gente tem que prestar atenção, porque as pessoas depois me relatam. Tinha mesmo, isso, sim. tinha aquilo, tinha aquilo. O problema é que elas acham que, não, foi pontual, vai melhorar. E é o contrário, né? Se já tá vendo algum sinal, a tendência é piorar, geralmente. Isso. Só piora. E porque nós, mulheres, culturalmente, temos aquela coisa de sermos cuidadoras, e muita mulher, eu digo sempre assim, quer pôr casaquinho, né? Eu vou pôr um casaquinho nele, né? Vou agasalhar, né? Pois, tadinho, olha, então eu vou cuidar. Então, querem cuidar e pensam que poderão ser transformadoras na vida de alguém. Só que a gente não precisa estar nesse mundo para transformar pessoas adultas, sinceramente. Sim. Elas se transformam se elas quiserem. Mas se transformam mesmo? Você Se elas acredita quiserem. que os transtornos de personalidade, eles têm alguma transformação, assim, com muita batalha? Veja que interessante. Eu tenho pacientes com transtorno de personalidade, inclusive antissocial. E aí você vai dizer, puxa vida, você já atendeu psicopatas? Sim. Atendi e atendo. O que acaba acontecendo? Nós, como terapeutas, quando percebemos que uma pessoa tem essa condição, a gente sabe que essa pessoa não tem empatia nenhuma. Mas a gente pode transformar essa pessoa em alguém que causa menos danos. Tá? Então, você consegue fazer isso. Porque a pessoa confia em você, enquanto terapeuta. E aí tem condição, sim. Então, eu confio, não na mudança total, mas eu confio... Sabe o Dexter? Sim. Mais ou menos isso. Você consegue direcionar para um outro lugar. É interessante. No final, ele vai Adaptar. matar mesmo, mas Mas escolha a faca. escolhe. É. Escolhe a pessoa. Escolhe a vítima, né? Não, tem vários seriados, né? Eu assisti um que ele sequestra o psiquiatra dele. Lembra que eu falei? Também, mesma coisa. No final, ele consegue ter uma pontinha de empatia. Aí, no final, entrega o corpo lá pra família, manda uma carta linda. Mas matou do mesmo jeito. Vai matar todo dia. A carta linda. Mas teve ali, fez um cuidado a mais. E ninguém tá livre, né, de assim, ter um relacionamento com uma pessoa, assim, que tem essa dificuldade, que tem esses traços, pelo menos, narcísicos, né, ou algumas outras dificuldades, como antissocial mesmo. Ninguém está livre, mas todos nós hoje, com a internet nos informando que a internet é transformadora, nós podemos perceber. O caso da mãe narcisista é um caso muito forte, em que a internet tem feito um papel muito bom na vida dessas pessoas. Porque pensa, essa pessoa foi vítima de uma mãe narcisista enquanto ela era criança. E continua sendo a vida inteira. Mas você já tem uma distorção já desde que você ainda estava em formação. Como é que você vai se defender? Não tem condições. Mas a pessoa adulta que você é hoje começa a olhar na internet e fala, peraí, a minha mãe tem essas características? Ué, mas eu passei por isso. Opa, então eu posso fazer pedra cinza? Puxa, então eu posso afastar essa pessoa da minha vida? Opa, então não é ruim afastar minha mãe da minha vida? Eu não preciso me sentir culpado ou culpada? E aí você consegue ver pessoas mudando também. Então, a gente não é livre de se encontrar com essas pessoas, muito menos quando você é criança. Não tem como, né? Vai escolher o quê? Mas a gente tem como sair, né? Sim. E quais as consequências para uma criança que teve a mãe narcisista? Seria a mulher que vai crescer com a dependência emocional? Provavelmente também, mas tem outras consequências bem fortes. Claro, tem algumas pessoas que são mais resilientes e aí elas acabam se aprumando, né? Mas a questão do apego é muito importante para a gente. A teoria do apego do Bowlby é muito importante para nós, psicólogos, porque estabelece de que maneira nós podemos, por exemplo, estabelecer o desamparo aprendido, que é a pior coisa que tem para você. Você aprende a ser uma pessoa que não tem base. Aprende a não ter apoio. Aprende a não ter amparo. Então, essa pessoa que aprendeu a não ter amparo, provavelmente vai buscar esse amparo em outros lugares, que não são os melhores na sua vida futura. E pode fazer escolhas péssimas, justamente porque, no fundo, tem sempre aquele buraco de desamparo dentro dela. Ou uma pessoa também aquelas que não consegue confiar em ninguém. Também faz parte da mesma coisa, porque você imagina, as pessoas nas quais você poderia e deveria confiar mais, que são tuas figuras de referência. Porque muitas vezes a mãe narcisista está acompanhada do pai narcisista também, que está lá fazendo papel de bonzinho e tal, mas ele aceita tudo o que essa mulher faz, né? Então, assim, a gente vê pessoas perdendo o seu referencial no seu nascimento. Aí faz como? Faz terapia. Eu sempre
penso assim, né? Que o narcisista, ou ele vai estar com um narcisista ou vai estar com algum dependente, né? São as duas escolhas, assim, né? Sim. Que são mais Mas comuns. narcisista com narcisista, eles não ficam Sim. se entrando em choque? Não, Não é. porque às vezes o suprimento é o mesmo e É. aí o encontro é esse. A gente chama também de folia D, loucura A2. O Freud definia Ah, é. isso de uma maneira bem interessante. Você veja, por exemplo, o casal Nardoni. Pode ser um exemplo. Verdade. Pode ser também aqueles dois da Glória Pérez. Uhum. A mesma coisa. Da Glória Pérez, não, da Daniela Pérez, né? Daniela Filha da Glória Pérez. Pérez. A mesma coisa, aquele casal. Então a gente vê casais Aí que um potencializa o outro tem, e vai potencializa e daí, olha, na dali tragédia. pra frente, né? Só pra baixo. E É. o transtorno de personalidade, eles caminham muito, né? Em cada... o cluster, assim, eles vão caminhando São em muito cada traço, parecidos, né? É. Muito parecidos, né? Então você tem um pouco de histrionismo, daí você tem um pouco de borderline misturado também, você entendeu? Então, assim, a gente não tem um critério muito Porque os traços claro, são muito misturados, mas né? mistura muito, mistura bastante. Só Eu que a gente- tive já um relacionamento quando eu estava na faculdade. Ele era médico já, residente. E assim, você pensa, né? Nossa, tá na faculdade, todo mundo, né? Feliz, alegre. Você não vai encontrar uma pessoa, né? Tão doente, Sim. né? E aí uma vez nós estávamos viajando e ele simplesmente perguntou pra mim, dentro do carro, chovendo na estrada, ele perguntou: quando você vai excluir do Facebook, na época, a irmã do seu ex? Uai. Daí eu falei, ué, nunca? Por quê? Aí ele falou, você não vai excluir? Eu falei, não, porque não tem nada a ver, não é ele, é a irmã dele, né? Nem mal falo. Ele simplesmente retirou o retrovisor central, arremessou no para-brisa, rachou o Chovendo. para-brisa, chovendo, na estrada de Gramado para Curitiba. Uau. E ele começou a gritar, então você vai ver. Meu E aí Deus. ele jogava o carro para todos os lados, assim, e, né, eu desesperada, assim, chorando muito. E a minha mãe, né, que tem uma conexão muito grande comigo, começou a telefonar. E eu falei, olha, eu vou ter que atender minha mãe. E aí ele falou, atende, mas já desliga. Aí quando eu atendi, o meu irmão falou, a mamãe tá aqui falando que aconteceu alguma coisa com você, ela tá chorando sem parar. Aí eu falei, não aconteceu nada. Dela, não, tá tudo bem, filha, tá tudo bem. E assim, eu tive um impulso na hora de fingir que desliguei o telefone e comecei a gravar. Ah, que interessante. E aí ele falando que ele ia me matar, que, né, ele ia fazer acontecer comigo e tal. E aí eu falando que amava ele pra ver se ele apaziguava tudo, né? Não contrariei de jeito nenhum, falei que ia excluir tudo. E consegui que ele parasse num hotel, aí ele cansou, né? Que a pessoa cansa depois de um surto. E eu fugi. E aí, quando eu fugi no hotel, saí correndo, assim, e avisei ainda pro pessoal do hotel. Falei assim, olha, ele me ameaçou, né, tudo. Eu estou fugindo dele, peguei só minhas coisas e estou indo embora. O pessoal do hotel achou que eu estava fugindo com as coisas dele. Ah, meu Deus. E E Fizeram avisou ele. ele. Olha que absurdo, Não gente. acredito, a vítima virou agora a Lara. Mas aí eu consegui, assim, peguei um táxi, entrei rapidinho, daí eu conheci a Floripa, já fui pra outro lugar, assim, liguei pro meu pai já me ajudou e tudo. E aí eu mandei pra mãe dele, a mãe dele me ligou, mandei pra mãe dele a gravação e falei, já falei com a minha advogada, se ele vier atrás de mim, ele vai ter uma punição. Mas aí dessa história, assim, depois eu fiquei 1 ano sem namorar ninguém. Mas claro, traumatizada, você vai confiar em quem depois disso? Totalmente traumatizado, porque você fala assim, eu tava na faculdade, né, uma pessoa que todo mundo conhecia, você não acha que vai acontecer. E havia sinais anteriores disso? Sim. Sempre tem. Viu? né? Olha, pronto. Sempre tem. Conte-me tudo. Fale-me mais sobre isso. A primeira vez que eu conheci os pais dele, o pai dele falou assim, você conhece ele? Eu falei, já estamos alguns meses juntos. Ele falou assim, acho que você não conhece. Então, Ele senão tem foi um bem pai. claro. Ele Bem tem um direto. histórico, né, de uso de drogas, de substâncias, ele é super agressivo. Isso na mesa. O Na pai. mesa de jantar, com todo mundo junto, ele do lado. Aí ele começou a gritar, me levou embora, voltou pra casa dele, bateu no pai. E voltou pra minha meu casa, Deus. todo, né, cheio, demasiado, tudo, porque ele tinha espancado o pai. Ai, gente. E aí eu tinha medo, porque eu falava assim, se ele fez isso com o pai dele, como que eu vou terminar com ele agora? Ai, meu Deus do céu. E aí eu ficava com medo. Aí eu tentava terminar, ele ia na PUC, que é gigante o estacionamento, ele achava o meu carro, ele deixava bilhete no carro. Ele ia na frente da minha casa.
Então, é difícil, né? E depois, depois de Perseguindo. 1 ano sem ninguém, eu tive um outro relacionamento, e ele me perguntava assim, o meu namorado da época, como assim você ficou com ele e não conseguia separar? É porque a vítima, muitas vezes, é culpabilizada porque deve pensar, puxa, mas essa menina estuda medicina, ela sabe. É complicado, são malhas Sim. que a gente vai colocando né, no relacionamento das quais você não consegue escapar. É muito complexo. E medo, né? Você fica Sim. com medo o tempo inteiro. Eu pensava, ele espancou o pai dele, quem sou eu, né? Sim. Uma hora, Sim. assim, eu tentava sair, até de todas as maneiras, mas era muito difícil. Até a parte emocional também, né? Porque depois, no outro dia, ele dava tudo, fazia de tudo, É o né? Era a love melhor bombing, pessoa. que a gente chama, né? O love bombing. Então, que vem sempre depois de um surto, de um chilique, de um ataque. Aí você fica até... Você chegava a duvidar, né? Será que ele não melhorou agora? Será que não vai dar tudo certo? É bem assim. Sim, Te faz isso. questionar mesmo, né? Então, qualquer pessoa, né, acaba sendo vulnerável. Ainda mais Sim. jovem, né? Eu tava na Sim. faculdade, super nova, mal tinha vivido. Então, tinha também traumas de vida que você leva, né? De outros Sim. relacionamentos e tudo. Então, a pessoa te dá um pouquinho a mais, você fala, tudo bem, né? Pouco Aí vai imatura. relevando. Minha mãe falou, uma época eu tive também um relacionamento um pouco perturbado, assim, a pessoa bem parecidinha. E eu lembro que minha mãe falou, eu lembro de eu falando assim pra minha mãe, não, mas às vezes ele briga, se irrita, né? Se envolve em briga, se estressa, grita, mas comigo ele é um amor, é só com os outros. E eu lembro dela falando, só com os outros até o momento que for com você. Exatamente. E aí você Questão começa a de pisar tempo. em ovos, né? Como é o teu caso, como deve ter sido o teu. Em determinado momento você começa a dizer, puxa, não vou deixar a pessoa nervosa. Sim. Não vou fazer nada. Mas espera aí, relacionamentos não são para isso. É. Relacionamentos são para você ser você mesma. São para você ser Andréia, para você ser Keren e pra gente ser quem a gente é. Não é pra gente ficar se segurando porque tem alguém que vai surtar na mais mínima reação que você possa ter. E como que faz, assim, Maria? Porque foi um processo de me encontrar mesmo. Foi 1 ano, assim, né, me conhecendo melhor, tudo mais naquela solitude, né? E mesmo depois teve todo o julgamento, então tive que passar por isso. Como que faz para encurtar esse tempo? Encurtar, como eu falei e sempre repito, as bandeiras vermelhas, elas servem para isto, ponto. Nenhuma relação precisa ser perigosa. Nenhuma relação precisa ser formada por altos e baixos. Por isso eu sou contrária também, por exemplo, a que as pessoas já vão casando de cara e já vão morando juntos. Espera para você conhecer quem é realmente a pessoa. Aquela velha história lá de comer 1 quilo de sal juntos, no mínimo, é isso. A gente tem que comer um pouco de sal junto para a gente perceber com quem a gente está. E os sinais estão ali claros. Namoro serve para isso. Para a gente ver o que serve e o que não serve. Ah, Maria, mas a pessoa pode mudar. Alguns tipos de pessoas não mudam. Então você não precisa ficar com alguém que é custoso. Em Minas Gerais tem essa expressão, pessoa custosa. Tem gente que é custoso. Para que você vai estar com uma pessoa custosa? Um relacionamento saudável, ele já é trabalhoso, né? Sim. É todo dia ali uma construção e se dedicando. Então já é difícil, vamos dizer, trabalhoso. Então se já tem uma dificuldade a mais, com certeza você vai arranjar problema para sua cabeça. O que eu penso, assim, que pra mim foi um aprendizado que doeu bastante, mas nunca mais também. Assim, eu encontrei... eu você falo que aprende rápido. eu tive 7 relacionamentos, hoje eu sou muito bem casada, graças a Deus. Mas cada um foi de um jeito. Foi pra eu saber o que eu não queria. Assim, então foi uma escolinha aí de 7 vezes que eu passei pra aprender. Os erros são bússolas, né? Eles vão dando para nós o norte, vão dando para nós a direção onde nós devemos ir. Então a gente não precisa se envergonhar ou se sentir mal ou culpada pelos nossos erros. Sim. A gente deve usá-los como rascunho de uma coisa bacana que você vai escrever no teu futuro. A caneta está na tua mão. É isso, e a gente tá tentando acertar, né? Exato, claro. E esse caso que você contou, é transtorno borderline? Como a Maria falou, né? Ele tá ali um no misto. cluster, né? Sim. E depois ele foi preso, né? Nossa, Por máfia bem- das próteses. Então, Nossa senhora, era então já totalmente tá dentro. antissocial. Tá dando tá muitos dentro do dados. transtorno, Sim. Ela de vai identificar personalidade com a letra antissocial M. e tal. Não, é bem grave. Um é irmão do outro, Che- né? E é o tudo desequilíbrio é do borderline. Mas outras coisas podem ser de outros... Resumindo,
É perturbado. Péssimo, é. Não precisa, né? E Maria, quando que um transtorno de personalidade se torna um transtorno, é chamado um transtorno? Porque, assim, algumas pessoas podem falar, nossa, eu sou um pouco impulsiva, eu sou um pouco antissocial às vezes. Então tem características, né? Mas não faz nenhum problema. Mas é que a gente não pode confundir ser antissocial com ser asocial, que são duas coisas diferentes. Né? Asocial, eu sou asocial. Eu sou uma pessoa que evito muito contato, a minha pilha social acaba logo. Então, isso é verdade. Então, eu realmente, né, me coloco nessa categoria. Agora, antissocial é diferente. O antissocial é o que não é empático, em absoluto. Então, veja, se uma pessoa não tem empatia, pode ter certeza que ela já tem um transtorno de personalidade. Então, isso não tem, digamos assim, não tem um espectro para isso, né, para essa parte. Agora, em outros casos, o que a gente percebe? O transtorno de personalidade, qualquer que seja, quando ele evolui na infância. Porque como a gente tem a formação neuronal toda na infância, ou a pessoa nasce já com essa diferença nela, biologicamente dada, ou durante a sua infância, de acordo com o ambiente e as experiências que teve, ela acaba modificando. Mas na vida adulta, não tem o que piorar. É ou não é. Né? Então, a gente não pode dizer que, por exemplo, uma pessoa impulsiva seja uma pessoa borderline, por exemplo. Mas simplesmente pode ser uma pessoa também que pode aprender a ter inteligência emocional. Eu ensino isso, né, para as pessoas. Né? Inteligência emocional é você não estar dominado totalmente pela emoção, mas colocar a razão também naquilo para você não sofrer os danos. Eu sempre digo que o impulso é que nem tá no roletrando, sabe? Lá do Silvio Santos, né? Vai lá, tic, 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 tic. Dobrou. Ai, que bom. Então, aí tive uma atitude impulsiva, deu certo. Mas perde tudo também. Ou seja, a atitude impulsiva é uma roleta. Então, é muito melhor uma atitude racional, que pelo menos a condição de você ter um resultado melhor é maior, né? Exatamente. As consequências podem ser muito maiores de um comportamento ali, né? Que sai e você acaba fazendo mal para outra pessoa, né? Essa é a questão. E, Maria, assim, relacionamentos longos, casamentos que terminaram, qual que você percebe que é a maior causa de relacionamentos longos que se desgastaram, que não deu mais certo? Na realidade, já tinham que ter terminado antes e foram empurrados com a barriga. É o que eu sinto. Né? Eu vejo na minha experiência. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, com 30 anos de casada, vou dizer algumas seguidoras minhas, né? Me separei com 20 e poucos anos, me separei com 30 anos. A pessoa foi traída a vida inteira, aguentou muito porque eram outros tempos, eram outras as experiências que ela podia ter, era outro apoio, tinha filhos, etc. E acabam, né, se libertando depois. Né, aguentando e se libertando depois. Mas há outros casos em que ambos chegam à conclusão que deu, mas já deu fazia muito tempo, né? Tanto que são os casos em que a gente vê um pós melhor trabalhado. Porque a relação, quando ela já terminou, parece que já houve o luto por ela antes. Terminou antes, né? Durante o relacionamento. Aí quando acaba formalmente, parece que é até um alívio, né? Já aconteceu. Então, eu acho que é isso. Não é que você vai de uma hora para outra dizer, não, agora não funciona. É porque deixou de funcionar faz tempo. E você vê, assim, que geralmente é mais, assim, os homens ou as mulheres, que se tem alguma diferença, né? Da mesma forma que a gente conversou sobre a traição, mas de ter relacionamentos mais longos, assim. Acho que isso vem mudando um pouco também. Veja, não dá para a mulher aguentava mais, vamos dizer. Acho que até por uma questão social. Tinha uma questão cultural, né? De suportar mais. Mas eu acredito que os novos relacionamentos devam durar bastante, sim. Porque eu vejo pessoas muito dispostas a estarem juntas, né? Com projetos juntos, com vontade de ter uma relação paritária, com vontade de fazer valer coisas bacanas. Mas eu não colocaria questão de gênero nisso, porque não dá para separar, sabe? As pessoas são pessoas, né, nesse caso. Então não dá para ver exatamente o que seria isso. E sendo pessoas, dá para ser feliz sozinha? Opa, se dá. É aquela música, é impossível ser feliz. Era muito linda. Mas é possível. Muito linda para bossa nova, sabe como? É muito bom, né? A mídia adora, digamos, as músicas estão aí para chorar as pitangas pelas questões amorosas, mas é possível ser feliz sozinho ou sozinha. E essa é uma bandeira minha. Se a tua vida for interessante, eu quero dizer assim, não quero dizer sem nenhuma pessoa, com amigos, né? Então, mas se a tua vida for
interessante. Se você circular por ambientes legais, se você fizer coisas que você gosta, se você encontrar um propósito para a tua vida, outra pessoa, amorosamente falando, se ela vier para a tua vida, ela teria que somar. Se não vier para somar, você é feliz sozinha. É feliz sozinho. E sim, não há necessidade nenhuma de se amarrar a alguém só pelo mito de ser incompleto, né? Pelo mito de que precisa de alguém. Você procura, às vezes, a metade da sua laranja, né? E você deveria procurar outra fruta. Tá ali, ó. Você tá entendendo? É uma fruteira. Então, você é uma laranja inteira. E a outra pessoa, sei lá, uma pera. Sei lá, seja o que for, entendeu? Não interessa. Sim. Mas tá ali. A gente não precisa procurar uma metade, porque nós somos inteiros. Sim, claro. E eu vejo assim, até tem amigas nossas, tem uma amiga minha que foi bem isso. Ela não estava muito bem, mas ela não conseguia mesmo enxergar. Ela achava que ela só estava um pouco agoniada, porque tinha dado errado um relacionamento muito longo, ela tinha terminado e estava chateada. Quando ela achasse alguém, ela ia ficar bem. Ela tinha bastante essa crença. E aí o que aconteceu foi justamente isso. Ela conheceu uma nova pessoa, era um cara super legal, mas ela viu que não era isso. Que ela continuava não muito bem. E aí que ela foi, assim, se conscientizou, a gente falava muito, mas ela não queria aceitar. E aí que ela se conscientizou e foi procurar mesmo terapia, tratamento, porque não preencheu aquilo, não era realmente a metade. Não é. E a gente não precisa disso. Esse mito é colocado nas pessoas e torna muito infelizes as pessoas que não têm companhia. É como se todo mundo precisasse estar acompanhado para estar bem. Sim. E quem não está acompanhado não está bem. É uma pena isso. Porque isso reduz muito o ser humano. Reduz você só à condição de precisar de alguém para ser inteiro. É muito pouco. Agora, quando você tá bem e feliz e encontra, aí que são os relacionamentos mais saudáveis, né? Mais Com certeza, bacanas. porque pessoas seguras são pessoas divertidas, pessoas seguras são pessoas confiáveis também. Então, as coisas fluem melhor. Né? Quando você tem segurança de si própria, segurança de si próprio. Eu falo da felicidade suficiente. Exato, isso. Você já é suficiente, então tudo bem. Se vier a outra pessoa, ótimo. Se não vier, também. Se for insuficiente, é pior. É melhor ficar sozinha mesmo. Exato. Não uma âncora, né? Como a gente fala. E filhos, Maria? Você acredita a mesma coisa? Que é possível a mulher ser feliz sem essa pressão social que ela precisa ter filho para ser também feliz? Disso eu posso falar bastante, porque eu tenho visto muitos casos de pessoas que não querem ser mães. E casais que não querem ter filhos. Genuinamente. Tem muita gente, genuinamente. E são cobrados ou cobradas pelas famílias, pelos comentários que fazem, etc., para as indiretas dos amigos. Porque parece que é uma questão de... Parece coisa de empresa, sabe? De carreira, né? Então, namora, vai noivar quando? Vai casar quando? Sim. Daí vai ter quando, filho? Daí se tem um, vai ter quando o casalzinho, né? Vocês sabem, né? Tem aquela E o cobrança, próximo, né? né? Então, quando a pessoa, digamos, se sente cobrada e não quer, ela se sente num desconforto muito grande. Aí nós, mulheres, como temos aquela questão biológica de a gente ter um prazo, isso causa um desconforto muito grande. Então, muitas pessoas me procuram dizendo, eu não quero, genuinamente. Mas será que eu vou me arrepender? Porque todo mundo diz que eu vou me arrepender? Então, você veja como tem socialmente colocado também essa questão de obrigatoriamente ter filhos. Para ser feliz, né? Completamente. É o que eu vejo até minhas pacientes, né? Porque eu também acaba que eu tendo mais mulheres. Claro, com certeza, né? E querem, e aí muitas, e a maioria nessa faixa etária. Então, eu percebo que vem aumentando mesmo o número de mulheres que estão lá com uma idade já, uns 35, e que não querem. Eu acho que algumas ainda estão em dúvida, confusas, não querem por algum motivo, mas acho que algumas realmente já estão decididas que não querem. Não querem abrir mão da vida, né, que tem, do padrão de vida, da liberdade. Sim. E tudo bem. E tudo bem, E tudo bem. Sim. E essas mulheres que você atende, né, ou casais que já passaram, falando que não querem, você orienta, assim, alguma coisa ou não? Se eles estão decididos, tudo bem? Se eles têm uma dúvida, tem alguma orientação? Na dúvida, congela. Tem dúvida, congela os ovos se tem condição financeira para isso, claro, porque não é um processo para qualquer um, né? Se a pessoa tem dúvida, congela. Depois vê o que faz, né? E se não, realmente não tem dúvida nenhuma, é uma questão só da sociedade ser menos cruel. E apertar menos. A mesma sociedade que diz que só em pares nós podemos ser felizes é aquela que diz
que depois que os pares se juntam, tem que ter filhos. Uhum. Sim. E o poliamor? O poliamor é uma coisa interessante, porque ele tem sido apresentado de forma muito distorcida. A gente está percebendo isso. A gente percebe, por exemplo, que há uma categoria que eu não chamaria de poliamor, mas chamaria de relacionamento sexualmente aberto. Mas está sendo misturado, está sendo muito confundido. O relacionamento sexualmente aberto tem vários combinados, né, e que o casal entende da maneira que preferir. O poliamor, que eu conheço, então as pessoas que eu vejo em poliamor, porque eu conheço algumas pessoas que estão em trisal e outras pessoas eu chamaria quadrisal, eu acho, né, porque são 4 pessoas morando na mesma casa, né. Esses, sim, se aproximam daquilo que a gente imagina como vida de família mesmo e afetiva. O que eu entendo? Entendo que nós vivemos uma época em que todos somos livres para fazermos o que quisermos, se não fizermos mal a outras pessoas, se não coagirmos outras pessoas. Por que eu digo isso? O se. Porque também já aconteceu de ver casos em que há uma pressão muito grande da outra pessoa para que haja uma abertura do casamento, uma pressão muito grande para colocar outra pessoa dentro. Mas é como se fosse uma chantagem emocional. Né? Eu não vou querer mais você se você não aceitar isso. E aí a gente tem uma distorção muito grande. E a outra também é, vou fazer para agradar, né? Às vezes aquela pessoa que está com medo de perder e acha que assim vai segurar, né, o relacionamento. E vai ter muita questão para ser discutida em direitos sucessórios, direito de família, todas as questões referentes também a filhos, né? Porque a gente está apenas no começo de uma coisa que pode ser uma instituição que modifique muito a vida das famílias. Vai precisar de muitas regras, né? Leis. Ou não sei, né? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo agora, né? Nas casas. Sim. Geralmente, o que acontece no direito é o seguinte, né? Geralmente é o costume que vai se modificando de uma maneira tal que aí acontece uma pressão para que isso seja normatizado, né? Sim. Então, isso está começando a acontecer agora. E a lei depois se adapta à Se sociedade. adapta àquilo que está. Porque é geralmente assim que funciona. Sim. Os movimentos vão chegando. Com a lei do divórcio de 77 foi exatamente assim. Muitas pessoas, elas tinham só o tal do desquite, né? E aí voltavam a morar juntas com outra pessoa. Mas não podiam casar de novo porque não tinha divórcio no Brasil. E isso foi criando uma pressão social tão grande que aí criou-se a lei do divórcio. Foi exatamente assim que aconteceu. Mas você acha que o poliamor, né, esse amor mais com mais pessoas, mais livre, ele é uma escolha? Todo amor é uma escolha. Todo amor é uma escolha, tá? Ah, mas eu me apaixonei sem querer. Não. Você escolhe estar vulnerável naquele momento. Então, são escolhas, sim. Eu também acho que quando seus valores estão ali para alguma coisa, por exemplo, para não trair, ser fiel, você não vai abrir brecha para sentir e se apaixonar, né? Não, nesse caso não. A gente está falando de traição também, né? Daí são outras coisas. Mas, ou seja, ou de incluir outras pessoas. Todos nós podemos ter... tem um momento, antes de você estar totalmente envolvido, que é aquele momento que eu chamo de ponto antes do ponto de não retorno, entendeu? A última saída antes do pedágio. Exatamente. O último retorno antes do pedágio. Exatamente. Ali você pode, entendeu? Sim. Eu sempre digo que a frase do Nietzsche cabe bem nesses casos, sabe? Quando você olha para o abismo olha de volta para você. Então, às vezes, você está lá na beira, né? Ele vai, você olha. Ele olha. Você fala, bora. Ou senão, opa, tchau. Tchau. Nietzsche não falava bora, mas podia, né? Se nascesse outro. A gente traduziu. Mas é isso mesmo, é aquele pontinho que você ainda tem a consciência e você pode optar a fazer o certo, fazer o errado. Exatamente, exato. E aí que entra a questão de honre suas escolhas, né? Total. Eu acho que esse conceito, né, que é um conceito que me descreve muito bem, né, que agora tenho até tem esse curso, slogan academia, o slogan, camiseta, o que se quiser, né? Você tem que fazer filtro no Instagram, até daqui a pouco. Então, o honre suas escolhas é um conceito muito amplo. Porque, veja, a partir do momento em que eu opto por alguma coisa e que eu escolho alguma coisa, eu vou estar melhor se eu me comprometo com aquilo. Sim. Isso vale para a vida em casal, vale para honrar a escolha de uma alimentação, por exemplo, X, Y, Z que você queira ter, vale para o esporte. No meu caso específico, que treino para maratona, que é um treino muito pesado, contínuo, né, que requer muito treino,
honrar as suas escolhas está ali, no top 10 daquilo que você tem que fazer. Sim. Porque se você não honra a escolha de você fazer um bom treino, você nunca vai ter aquele resultado. O que eu percebo? Pessoas muito infelizes porque não honram as próprias escolhas. Mas infelizes em que sentido? Gostariam de realizar coisas, mas procrastinam, não se envolvem, não têm consistência. E aí, no fundo, se sentem muito mal. Quando, na realidade, esta frase mágica, se fosse aplicada, mudaria a vida dela. E tem muito esse paralelo mesmo. Eu vejo até as minhas pacientes, como eu sou endócrino, essa parte que você falou dos hábitos, do emagrecimento, né? Total, menina. Às vezes você vê uma pessoa, assim, que tá alguma coisa, ou álcool, ou mesmo comida mesmo, tá com uma obesidade. E você vê um link mesmo com a pessoa não consegue honrar as escolhas no relacionamento, então ela às vezes não consegue falar não para um relacionamento abusivo que ela sabe que está fazendo mal, e também ela não vai conseguir falar não para aquele alimento que ela sabe que está fazendo mal, para a bebida que está matando ela. Ela também não vai conseguir falar não. Ou então ela cede muito às tentações, então aquela pessoa que em relacionamentos acaba traindo, ela também não vai ceder às vontades na hora de, por exemplo, uma comida, uma bebida, uma coisa que ela decidiu não fazer, ela vai acabar fazendo também. E cá para nós, né? Como as pessoas se alimentam mal. Sim. Por favor. Muito. Por favor, é uma coisa impressionante. Eu cheguei aqui em São Paulo ontem. E aí tem um mercadinho lá no prédio, aquele 24 horas e tal. Sim. E eu tava com fome. Aí eu pensei, vou comprar uma banana. Aí desci, não tinha. Mas tinha tomate. Pensei, tá bom. Mas eu olhei e pensei, será que não tem mais nada? Só... Era tudo empacotado. Sim. Tudo. Tudo era industrial. E aí não sobrava nada. Mas nada, nada. Sim. Aí eu pensei, então vamos de tomate. Aí vi ovo, falei, tomate e ovo. Ótima dupla. Ou seja, quando você faz uma escolha alimentar por uma questão de saúde, por uma questão de, por exemplo, não se inflamar, né, e tudo mais, você sabe que várias coisas conspiram contra. Sim. E a indústria conspira contra nós muitas vezes também, né? A indústria do entretenimento também conspira contra os nossos projetos, porque a gente está com a internet ligada, rede social, séries e etc. Um monte de outras coisas que vão ali com forças muito grandes operando em cima de nós. Rouba seu tempo, né? E por isso que é o a mais gente tem- valioso. Exato, total. Então, por isso que a gente tem que honrar a nossa escolha para ir contra essas forças, né? Porque são vetores que estão ali. Exatamente contrários Sim. àquilo que você deveria fazer. Com E você tem que certeza. empurrá-los. É complicado, mas Concordo super. Eu acho que honrar as escolhas é muito trabalhoso mesmo. sim. Hoje em dia, principalmente nesse ambiente, né? É o ambiente obesogênico que a gente fala. Total. Então, comidas que não vêm da natureza, comidas que vão ali direto no cérebro e pra te viciar de propósito mesmo. Com certeza, Cada vez sabores mais. até, né, colocados pela indústria, sabores que são Artificiais, total, totalmente. mas que são feitos já para deixar você num mecanismo aditivo. Aham, É sim, impressionante. Mas honre as escolhas. Então precisa escolher antes. É. Como que Opa. escolhe? Ótimo. E como é que escolhe? E eu até já vou complementar, porque faz parte também. Como é que escolhe e como é que desvia de uma escolha que foi errada. Porque também Isso. temos isso. Sim. Não é? Tá. O que é escolher? E é mais fácil do que parece. Um grande erro que eu vejo as pessoas fazerem é escolher aquela ponta, aquela coisa que está no final. Por exemplo, né? Vamos falar de vocês duas, olha que lindo. Eu escolhi ser médica. Então, vocês imaginaram, eu quero me ver lá no consultório maravilhoso, não sei aonde, no melhor endereço. Tá, legal. Mas se você, aos 17 anos, imaginou isso, evidentemente que aquilo era a ponta de uma escada, que tinha muitos degraus. O primeiro chamava-se estudar. O segundo chamava-se estudar, o terceiro e o quarto, bunda na cadeira. E o quinto, renunciar às saídas. E o sexto, estudar um monte. E o sétimo, certo? Sim. Então, o processo, a gente deveria prestar atenção no processo. E a nossa escolha deveria ser pelo processo também. Muitas pessoas escolhem, doutora, o corpo do verão, né? Escolhem ter o corpo do verão. Ótimo. Ótimo não. Isso não é uma escolha. Agora, se eu digo, eu escolho fazer exercício, eu escolho comer algo que é saudável para mim. Claro que, como consequência, você vai ter o corpo das 4 estações, né? Exato. Mas é uma consequência de uma escolha. Mas eu não consigo. Outra frase que eu ouço bastante. É como fazer isso, então? Os tais dos baby steps. Tem um truquezinho neurológico que funciona muito bem no baby step. Qual é o truque?
O nosso sistema de recompensa, isso é muito legal, tá? O núcleo accumbens, lá no fundinho mesmo, ele funciona com qualquer coisa. E é isso que a gente precisa entender. Ele funciona tanto com droga, funciona tanto com nossos comportamentos, como funciona também com nossas pequenas conquistas. Então, olha que interessante. Se você fala, durante 3 dias, 3 das minhas refeições, olha só, 3 serão melhores. 3 em 3 dias. É uma meta pequena, factível e possível. Ao alcançar essa meta em 3 dias, o teu núcleo accumbens, ele é ativado também. Então, você se sente o quê? Motivada ou motivado a permanecer naquele comportamento, porque o sistema de recompensa foi ativado. Agora, veja a diferença. Quero perder 10 quilos até o final de dezembro. É frustração Nada, garantida, né? Total, entendeu? Então, assim, mexendo na meta, você consegue. E o que seria mudar uma escolha também? Mudar uma escolha não é ser aquela pessoa... Uma vez eu eu reencontrei um colega de ensino médio. E ele foi lá em casa e havia outros amigos lá. E os amigos se apresentaram. E eles começaram a falar sobre suas profissões, né? Um falou, eu sou isso, eu sou aquilo. E esse, meu ex-colega, que eu não tinha mais visto, falou, eu fiz medicina, eu fiz engenharia, eu fiz administração. Eu falei, meu Deus. Nossa Senhora. Não. Nessa ele tinha vida? entrado em todas essas faculdades, não terminou nenhuma. Sim. Então, ele era um inconclusivo serial. Uhum. Né? Pessoa que tem iniciativa e não tem acabativa. Sim. Tem que tomar cuidado também. Porque a pessoa diz, eu escolho isso. Não quero. Escolho isso, mas não quero. Há momentos em que a gente precisa honrar uma escolha até o final, para depois disso fazer uma nova bifurcação. Porque também não dá para usar como desculpa, entendeu? Agora não quero. Então agora não é bom. Então aí nós temos aquelas pessoas inconclusivas que tem aos montes, né? Sim. E por que a pessoa é assim? Você acha que tem algum padrão, assim, que segue? Porque tem algumas pessoas que são mesmo assim, elas não terminam nada, né? E chegam no consultório, às vezes, falando, eu começo tudo, eu não consigo, né? Eu tenho algum defeito. E daí já fala do TDAH, né? Bom, o TDAH é aquele rótulo que a pessoa adora ter, porque aí se ela tiver esse rótulo, daí ela garante todas as procrastinações dela estariam escondidas nesse espectro, né? Bom, deixando assim de lado o que seria realmente patologia, deixando de lado o que seria um histórico de vida que talvez justificasse, mas se nós olharmos a pessoa média é a pessoa de hoje que está muito sujeita a prazeres imediatos. Eu tenho uma teoria. A teoria, adoro falar sobre isso, a teoria do controle remoto. Uma vez eu li que o controle remoto era uma das invenções mais importantes do século XX. E aí eu comecei a me lembrar da minha história pessoal. Eu nasci em 63. Não tinha televisão na minha casa. Imagina, era uma coisa cara. Mas em 69, para ver o homem descer na lua, meu pai comprou uma televisão. E a nossa TV era, obviamente, você precisava levantar, trocar o canal, ir lá e voltar. Além de ter uma espera, você tinha que ter a concordância de todos que estavam ao redor para mudar aquela televisão. Para abrir o portão, nós éramos 4 filhos, a mãe sempre escolhia um para abrir o portão. Ou seja, você tinha uma certa espera. Tá? E isso é muito bom para o cérebro. É muito bom porque você aprende a fazer alguns sacrifícios para ter algumas compensações. A partir do momento em que você tem um controle remoto eu me lembro da expressão zapear, quando foi inventada. Zapeia, ou seja, você começa a dizer para o teu cérebro, isso não é bom, eu mudo. Você vê uma criança, eu tenho pena quando as mães dizem, olha que bonitinho, ele enjoa do desenho e vai passando. Meu Deus! Isso quer dizer o quê? Que você está criando uma criança de um perfil ansiogênico tremendo e que sempre está em busca daquela dopamina fácil, daquela dopamina rápida, daquele instante. Então, eu vejo pessoas viciadas nisso, viciadas no instante, viciadas nas satisfações imediatas. Então, a gente tem que voltar a ter sacrifícios e voltar a pensar em processos. E o processo é duro, mas ele está lá para ser passado por nós. Eu vejo até eu mesma, às vezes estou dirigindo o carro, como você muda a música pelo volante, às vezes não consigo ouvir uma música inteira, eu mesma mudo. Não, e antes a gente ficava, nossa, a música que eu gosto no rádio tá passando, era tão prazeroso. Eu punha o play rec lá e ficava lá esperando pra gravava. Pelo amor de Deus, não é? Entendeu? Sim. Então, assim, não é saudosismo,
Mas a gente precisa entender que o nosso cérebro precisa não ter satisfações imediatas o tempo inteiro. Sim. Eu falei, quando eu fiz a maratona em Berlim, a minha filha dá risada até hoje. Porque ela disse para mim, né? Um pouquinho antes de eu sair, né? Para a corrida, ela falou, mãe, mas como é que você aguenta? Aí eu disse para ela, a dor é temporária, mas a glória é para sempre. Mas claro que é verdade, não é? É isso, gente. Você foca ali depois, você terminando, como vai ser gostoso. Pega isso como mantra. A dor é temporária, mas a glória é para sempre. Aí você vai ver que você deslancha. Não, e a corrida é a melhor coisa para você pensar, né? Trabalhar o seu psicológico. Eu já fiz 2 meias maratonas. É uma delícia, menina. Que maravilha. Nossa, é muito bom mesmo. E se você não tá, é puramente emocional. Claro que chega uma hora que você nem sente o corpo de tanta dor. Mas se você não tá ali com a cabeça trabalhada, né? É o que vai acabar te atrapalhando. Com certeza. E os treinos são importantes para isso também, né? Que é um processo, tudo. Então, veja, processo, novamente. Treino Processo. mesmo. Então, a gente tem que se enxergar, mas ver aqueles degrauzinhos. Vocês duas não seriam médicas se não tivessem estudado, certo? Sim. Então, às vezes a gente precisa fazer o que não quer. Eu vejo muito sim. um exemplo, nós que somos médicas, da residência. É uma fase horrível, ninguém escolhe. Então, se você for entrar muito nessa ideia que tem hoje em dia de não, você tem que fazer o que gosta, seguir o seu coração, se não tá feliz. Se fosse assim, ninguém era mais especialista em nada. Porque exato. você precisa passar por aqueles Sim. anos, que não vai ser muito legal, mas porque depois você quer ser endócrino, ser psiquiatra. Tanto que eu falei, assim, igual o relacionamento, né? Talvez eu precisasse passar pelo que eu passei pra eu me tornar quem eu sou hoje, né? No meu relacionamento de hoje. Então, são coisas que você vai escolhendo de alguma forma, mas que tem Porque que aprender, né? Enquanto você não chegou a ser quem você você foi passando. Eu vejo muito assim mesmo. Quando a gente aprende, tá madura, aí você não precisa mais ficar passando mesmo por relacionamentos ruins. É sempre para aprender algo, né? Que você ainda não aprendeu. Um tempo para você compreender. Sim. Eu me lembro um caso pontual de uma pessoa que tem minha idade e nós entramos juntos na faculdade de Direito ainda, porque eu fiz Psicologia depois. E aí, ele não terminou e eu terminei a faculdade. Mas ele não terminou por um motivo simples. Porque ele achava que um professor específico sabia menos do que ele. Não vou. Não, eu não tenho nada para aprender aqui. Não, eu não vou. E aí eu me lembro que essa pessoa foi pulando de galho em galho, de curso em curso. E hoje nós temos uma trajetória profissional completamente oposta, porque não houve esforço por parte dessa pessoa. Não houve. Então você vê uma desistência permanente. Na primeira dificuldade. Exatamente, nas primeiras dificuldades. Daí você coloca desculpas, aí você diz que não serve para nada, e etc, etc. Então a gente está deixando de lado o estudar. Está deixando de lado o aprender para ter um monte de pessoas que se arvoram no direito de terem prazeres constantes, imediatos, e que elas é que sabem o que elas querem, né? Mas é isso mesmo. Eu vejo muitos jovens, né? Quando os jovens me procuram, assim, sem perspectiva de nada. Não, eu não sei o que eu vou fazer de faculdade, não sei se eu vou fazer faculdade, não sei se eu gosto de homem, não sei se eu gosto de mulher, não sei de nada, assim, né? O que você pensa sobre essa geração? Daria para mudar esse tipo de pensamento? Porque é tudo muito imediato hoje, né? Celular, tudo, são telas em cima de telas. Tem como mudar? Olha, eu tive uma experiência pessoal muito importante na minha vida, porque eu convivi durante quase uma semana com o professor Maurício Nobel. O professor Maurício Nobel, para vocês terem uma ideia, ele foi professor do Che Guevara, de medicina. Ele é médico, era, né? Faleceu já, argentino, e foi professor dele, de anatomia, na universidade, lá em Buenos Aires, antes do Che começar a subir lá de bicicleta, de moto, sei lá o que, né? Que subiu lá para cima, diário de motocicleta, tá? Então, o professor Maurício Nobel, ele criou uma teoria que é muito importante para a psicologia, que chama-se Síndrome da Adolescência Normal. Observando adolescentes infratores nos Estados Unidos, onde ele chegou a fazer uma especialização. E o que ele observou? Ele observou que a adolescência é o período certo para você ter essas indagações. É o período certo para você estabelecer uma identidade própria. Uma identidade sexual, a identidade ideológica também, e de outros setores. Então, é bastante comum que o adolescente, ele subverta um pouco a ordem daquilo que ele tem em casa, né? E que dê essa chacoalhada. Só que hoje, claro, como nós temos uma
uma comunicação pela internet que permite outro tipo de informações, a gente tem, assim, bolhas diferentes. Mas nada, na minha opinião, que seja diferente do que já aconteceu antes. O que nós temos aí também, esse que é o risco, mas é o risco que adultos, os pais desses adolescentes também têm, né? É do vício nas satisfações imediatas. Sim. E aí isso não é privilégio de uma geração. Porque tem muita mãe que fala assim, ai, larga do teu celular, larga, entendeu? Mas ela tá lá, né? Sim. Bela e formosa, né? Ali no Pinterest, né? Então, Tô trabalhando, fala, desculpa, né? Não, tô Aham. trabalhando. Eu acho que o problema é que as crianças, né, e nós também um pouco, não sabem mais lidar com o tédio, né? Não aguentam o tédio mesmo. Então tem que estar sempre entretidos com algo. Então não sabe lidar com aqueles pensamentos dentro da cabeça mesmo. Que é a mesma coisa que a gente falou da corrida, por exemplo. Se você não entra em contato com seus próprios pensamentos, não sabe lidar com aquilo, você tem que estar sempre se distraindo, se anestesiando e se desviando mesmo. sim, eu acho a corrida, nesse caso, muito higiênica. No caso de higiene de saúde mesmo, né? De limpeza cerebral. Porque você tem o Sim. contato com a tua própria percepção, né? A percepção do teu corpo, com aquilo que você faz, com os teus limites. E é necessário, sim, você se desvincular. Às vezes, eu até desligo o fone. Em corrida, por exemplo, não uso fone, né? Durante a corrida mesmo, que eu acho muito legal. O barulho, né, que tem. Mas As de rua, né? É muito bom, né? Mas o próprio fone, num treino, muitas vezes te desconecta de uma coisa que é muito bacana. Sim. Que é você estar ali em contato com aquilo. Presente, Que né, é mesmo teu naquele ambiente, momento. É muito, muito aqui agora. Muito aqui agora. É isso. E também essa busca, né, pela dopamina. É isso. Você tem notado que algumas pessoas estão tendo exacerbações, assim, sexuais, buscando muito, né, esse prazer imediato? Cada Porque vez coisas mais pra mim tem mirabolantes. aparecido muito, assim. O vício em pornografia. É. Eu lembro até hoje, o primeiro paciente que eu atendi com disfunção erétil, eu não sabia até então, porque isso faz bastante tempo, tá? É mais de 10 anos. Eu não sabia até então que aquilo seria o prejuízo do uso da pornografia. Mas ele tinha essa queixa de uma disfunção, que não tinha nenhum problema urológico, ele tinha uma questão que era psicológica, por isso me procurou. E aí eu fui investigando os seus hábitos. E ele se masturbava muitas vezes ao dia, muitíssimas. Então ele tinha muita dificuldade quando ele estava presencialmente com alguém. Ele teve que fazer realmente, sabe, aquele jejum de dopamina para poder se limpar. E eu percebi isso acontecendo com muitas pessoas e com mulheres também. Então, hoje eu vejo o seguinte, eu não diria o sexo em si, ou seja, presencial. Eu vejo que é a dopamina daquele sexo fácil que a pornografia te traz, né? Essa sim, a gente sabe que vicia e bastante. E aí leva pessoas realmente a terem problemas grandes. Uma pessoa tem um problema quando ela deixa de fazer outras coisas em prol de uma atividade só. Isso é um problema. Esses tempos eu atendi um paciente que ele realmente viciado, assim, em se masturbar, né? Ele faz masturbações anais o tempo todo. E aí ele procurou, porque ele tem um relacionamento com uma mulher, e ele falou, nós moramos distantes, e quando eu estou com ela, eu já não tenho mais vontade, né? Estar com ela. E aí eu tenho medo que ela perceba isso, e também porque cada vez mais eu estou colocando objetos maiores, né? No orifício Começa a anal. ficar perigoso E mesmo. aí e ele falou assim, eu ouvi dizer que isso é perigoso. E ele estava deixando de trabalhar, né? Como você acabou de Você falar. imagina, Deixa, nossa, para de compulsão. trabalhar. parece um Aham. conto daquele livro Nação Dopamina, né? Nação Dopamina tem vários contos como Assim, esse, várias aham. explicações. É E foi a compulsivo primeira mesmo. vez, assim, que eu atendi. Porque eu já via alguns outros comportamentos Sim. até de mulheres, Sim. né? Mas foi a primeira vez que eu vi essa compulsão anal mesmo, né? E é essa busca do prazer. E é bem difícil tratar, né? Bem difícil porque a pessoa, ela também está enclausurada naquilo. Ela está naquele mundo e ela vai deixando de fazer outras coisas em função daquilo. O que a gente recomenda, e provavelmente é o que vocês também fazem, é claro, o jejum de dopamina. Você não vai dizer para a pessoa parar completamente uma coisa, mas a pessoa pode colocar outras fontes de prazer que não sejam aquelas, né, de prazer que a gente diz assim, de satisfações, no sentido de ela colocar mais cor e mais brilho na própria vida, para ela ir deixando
aos poucos isso, porque é uma frustração muito grande, a pessoa se incomoda demais. Uhum. Demais, demais, demais. E você veja, a dessensibilização é tão grande que o sexo presencial já não satisfaz. Não satisfaz. E ele falava que ele tinha medo porque ele olhava qualquer objeto, né, mais cilíndrico, assim, E já pensava e ele que já não poderia pensava. usar. Ele falou, qualquer objeto, então eu tô ficando com medo, né, de depois passar por uma cirurgia, algum procedimento, porque eu já sei que isso pode acontecer, né? E há casos em pronto-socorro, né? De Bastante. introdução de objetos grandes. Muito, nossa, muito comum mesmo, Aham. em ambiente hospitalar, pronto-socorro, né? Uhum. Sim. Vira um caso de saúde mesmo, Sim, sim. uma obsessão. Já é, né? Com a saúde mental. Não, muito triste, né, querida? É Saúde muito física. triste isso. A gente perceber o quanto uma pessoa pode ser escrava das suas próprias satisfações imediatas. Isso é É. muito triste. Uhum. Por isso, voltamos a Honre Suas Escolhas como um alerta para que as pessoas estejam dentro dos processos. Sim. Né? E o processo é isso. Para você ter um resultado, o processo ele é lento, ele é paulatino, ele custa, ele exige de você dedicação e sacrifício, mas depois a consistência ela é muito mais prazerosa do que você ter somente pequenos prazeres, né? Sim, às vezes a pessoa não consegue ter essa visão, né, mais ampla. É difícil, às vezes tem a visão, mas não consegue, né? Não consegue ter engajamento. É falta de engajamento. Uhum. E os casais que, como a gente comentou antes, estão juntos há muito tempo e começa a cair assim numa rotina e começam a fazer coisas para inovar, né? Eles até têm relações, mas começam, vamos para um swing, vamos colocar um objeto, vamos colocar um fetiche e tal. Veja, desde que seja saudável para ambos, né? E desde que isso seja dentro do que a gente chama de uma sexualidade consentida, não há problemas, né? A questão é 2 pontos. O que eu vejo muito são homens exigindo isso das suas parceiras que muitas vezes estão na menopausa e já estão pensando em outra coisa, querem dormir de pijama de flanela, a verdade é essa, né? E tem ali que pensar, meu Deus, onde que eu vou ter que ir com esse cara? Sim. Né? Sim. Então a gente vê muito isso, infelizmente. Uhum. Eu tive um caso também, uma vez que era até a colega que atendia, que ele era casado e ela um dia pegou ele com roupas de vestido de mulher mesmo. E aí foi conversar com ele e aí ele falou, bom, eu me visto assim desde criança e ela casou e não sabia. É o Nunca tinha visto. crossdressing que a gente chama, mas atrás do crossdressing tem outras coisas também, né? Uhum. E aí que ela pegou, ela que levou ele para atendimento e da minha colega e aí depois foi discutido o caso, tudo com as psicólogas, né? E ela falou assim, não, tudo bem, eu quero ficar com ele. Só que aí ele não queria ficar com ela. Porque aí ele sentiu vontade, ele falou que nunca tinha se relacionado com homens, mas que a partir dela descobrir, ele sentiu vontade de se relacionar com homens e que não queria ficar com ela. E aí ela entrou em depressão porque ia perdê-lo, porque ela aceitaria ele se vestindo de mulher. Mas é melhor a verdade, né, para ela, do que ficar com aquela... Olha, casos como esse a gente pode explicar pela pressão social. A pressão social das pessoas serem, né, heterogâmicas, né, então totalmente, né, então o nosso mundo é heterocêntrico, total, né, então assim, androcêntrico, né, porque gira em torno do homem, e heterocêntrico, né, e aí o que acaba acontecendo? Essa pressão é tão grande que às vezes a própria pessoa se engana daquilo que seriam suas reais orientações afetivo-sexuais. Então, é uma pena a gente ver isso acontecendo. Numa sociedade mais, digamos assim, eu não diria uma sociedade livre, mas uma sociedade mais tolerante, você tem menos casos como esses. Porque você dá o benefício da pessoa de fazer as suas próprias escolhas sem que haja uma pressão sobre elas. Sim. Quem sabe, né, mais pra frente teremos poucas histórias assim, né? Que desde o começo a pessoa já vai se reconhecer, vai saber o que gosta. Exato. E aí, bom, o outro também não vai precisar, né, estar do lado de quem não quer que esteja. No fundo, as pessoas se reconhecem, tá? Mas aí elas reprimem muito aquilo porque percebem que aquilo não está de acordo com o cânone que é socialmente aceito. Tem histórias que enquanto não morre, por exemplo, a pessoa não consegue se assumir mesmo. Sim, e outras coisas muito parecidas. E tem um filme muito interessante chamado Minha Vida em Cor-de-Rosa. Ma Vie en Rose. É lindo, lindo, lindo. É um filme de um menininho que está fazendo o seu aniversário, eu acho que ele tem 6 anos, uma coisa assim. E ele, puxa vida, ele sonha em se vestir de menina no dia do aniversário dele. E ele vai lá e pega o vestido da irmã.
E para ele era o certo. Uhum. E aí ele vai no meio da festa de aniversário vestido de mulher. E ninguém aceita. E aí ele não entende por quê, você entendeu? Então, uma série de coisas. É um filme que trata com muita sensibilidade deste tema, sabe? É como você não aceita o diferente e como você não acolhe o diferente. É muito triste. Porque isto não é uma escolha. Sim. Isto não é. Orientação afetivo-sexual não é escolha, é orientação. É diferente. Sim. Então, é complexo isso, né? Você encontra aquilo que é uma orientação que, no fundo, você sabe que você tem. Sim, é bem complexo. E quem acaba, assim, casando, né? Com uma pessoa que já... Você consegue perceber, às vezes, né? Alguns traços ali. E aí a pessoa insiste e casa. Você acha que essa pessoa que casa com alguém que já tem alguns traços que a sociedade, né, entre aspas, já percebe, ela tem algum viés de alguma dependência ou alguma coisa? Olha, antes a psicologia, ela, baseada muito no que Freud falava, ela era muito maniqueísta. Ou você é isso, ou você é aquilo, né? Colocava-se, por exemplo, a orientação afetivo-sexual num espectro que era muito ou homem ou mulher, ou hétero ou homo. Mas hoje nós vemos que dentro desse espectro tem muita coisa incluída, inclusive a bissexualidade. Entendeu? Uma pessoa pode ser bissexual e pode sim ter um casamento heterossexual. Que não deu certo por algum casamento motivo. homoafetivo Sim. também, né, da mesma maneira. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? As coisas são mais profundas. Eu creio que para isso a gente tem namoro, para isso a gente tem conversa, para isso a gente tem intimidade e para isso a gente tem a capacidade de poder compreender quem é a outra pessoa. Não se enganar a respeito ou não falar sobre, né? E a liberdade para ficar ou não aceitar Claro, aquilo. claro. E acho que todos nós estamos propensos mesmo a sofrer, né? Independente dessa questão de sexualidade, mas a pessoa pode mudar porque de repente mudou muito, é uma pessoa diferente, ela evoluiu de outra forma e já não faz mais sentido. Exato. E é que vai cada um para um lado por outro motivo. Sim, e pode acontecer. E pode acontecer. A orientação Deixaria, né? sexual pode mudar ao longo da vida. Sim. A orientação afetivo-sexual pode mudar ao longo da vida, isso certeza. Tá? Então, a gente pode ter pessoas que se orientam de uma maneira, depois de outra, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Desde que seja relação consensual, né, gente? Isso aí a gente não pode esquecer. Esse detalhe é super importante. Né? Então, questão de abuso sexual infantil, por exemplo, né? Sim. Né? Tá, isso fora, né? Desde que não faça também mal você para uma pessoa, não seja um crime. Forçar ou fazer coisas erradas também, né? Mas aquilo claro. que está dentro da aceitação, tá Sim. tudo certo. E é muito difícil, né, Maria? Uma pessoa que foi abusada na infância, um homem, né, que abusou de um menino, o menino crescer e não ter alguma dificuldade nessa orientação sexual. Olha, não necessariamente. O meu mestrado é em abuso sexual infantil. Então, por que eu abracei essa causa? Porque começaram a aparecer muitas pessoas com aquilo que a gente chama de autorrevelação tardia. Ou seja, estão na vida adulta, nunca contaram para ninguém, e depois contavam para mim que tinham sofrido abuso. O que eu observei nessas pessoas, já que eu sempre atendi só adultos, né? Não necessariamente a maneira de você redesenhar a sua vida, ela vai seguir a mesma orientação sexual daquela pessoa que te abusou. Não é assim, tá? Mas, às vezes, a maneira de ressignificar aquilo sim, é diferente, tá? Eu já vi homens, por exemplo, que foram abusados e como que ressignificaram? Abusando, por exemplo, de outros meninos enquanto eles eram adolescentes. Por quê? Porque eles entendiam que aquilo era uma espécie de uma iniciação que eles sofreram. Entendeu? Aí tinha que iniciar outro menino também dessa maneira. Mulheres abusadas tendem a se revitimizar, a caírem novamente como vítimas em outras circunstâncias ou de outras formas. Então, são maneiras de redesenhar. Mas eu não vejo orientação sexual sendo parte desse espectro desse desenho, sabe? Não vejo. Eu conheço uma amiga minha, assim, de muitos anos, que ela sofreu um abuso lá na infância mesmo,
E ela nunca conseguiu se relacionar. Ela nunca teve nenhum relacionamento. Nunca. Olha só, que pena. Nenhum né? tipo de relacionamento, assim, com homem. Falta com de homem que nem com confiança mulher. total, né? Ela já tem uns 35 anos e nunca mesmo. Eu tenho alguns pacientes, assim, que foram abusados, aí até casaram, mas depois separaram e se relacionam Às hoje vezes com homens, né? Ah, E sim. falam... E antes eu sentia nojo, né? De mim, assim, eu tinha repulsa do que eu era, né? Mas aí eles até acabam falando, né? Acho que eu já tinha essa preferência e talvez até o abusador tenha percebido, né? Que isso é mais Sim, pior sim, ainda de se sim. pensar, né? Mas, Sim, pode ser. É. Aí é diferente. Então, você não tem uma mudança. É, Você ou às entendeu? vezes ele tinha tanto trauma daquilo que ele não queria se aceitar pra não corroborar com aquela história, não ter Com a aquela, história. repetir aquela cena. Sim. uhum, E aí ficou evitando se aceitar também, né? uhum. É muito complexo. Infelizmente. Sim. E Mari, pensando assim, então, em relacionamentos que você vê saudáveis, que dão certo, né? Agora a parte boa. Quais hábitos do casal que você vê que mais funciona assim para durar um relacionamento, para ser saudável? Em que as diferenças sejam complementares. Eu acho que é bem importante. Diferenças muito opostas, até, sabe, no ritmo mesmo de vida. Ou seja, sabe aquela pessoa saudável com aquela pessoa que não cuida nada da saúde? Aquela sim. pessoa que é matinal e aquela pessoa que dorme até tarde. Sabe? Esses opostos não vejo que funcionem. Então, se você tiver diferenças, mas que forem complementares, não precisa ser uma pessoa gêmea de você, aí eu acho que é o primeiro sinal Sim. de que a coisa pode funcionar. Depois, que ambos compreendam que a tranquilidade é um valor e não um defeito. Ai, caiu na rotina. Mas, gente, que bom. Se tem uma rotina, é sinal que você sabe o que esperar do dia seguinte, Sim. né? Que vocês têm uma estrada que já construíram, que Sim. vocês têm aquela expectativa que já conhecem um do outro, e isso não é ruim. Então, se ambos valorizarem isso, se ambos valorizarem a tranquilidade, se ambos se respeitarem, e por respeito a gente tem, assim, uma amplitude enorme de conceitos, né? O respeito verbal, o respeito aos acordos, o respeito mesmo, na sua íntegra, nossa senhora, isso aí dura para sempre. Isso mesmo. Isso da calma é muito. A gente vê amigas nossas, né, que tinham sempre relacionamentos perturbados e ruins ou tóxicos de alguma forma. E às vezes ela começa um relacionamento saudável e sente até essa calma, essa paz, essa rotina. A pessoa sente até entediada mesmo, né? Exato. Não está acostumada. É uma pena, sabe? E a pessoa fala assim, ai, meu Deus, ai, mas ele é muito querido, ele é muito bonzinho, ele não me desafia. Meu Deus, mas não é teu emprego, meu Deus. Não tem, né? Não é carreira. Relaxa, é né? Gente, que bom que a pessoa não te desafia. Que bom que você sente paz. Que É. bom que tá bom. Uhum. Ai, mas eu já sei o que vai acontecer amanhã. Ótimo. Show de bola. Sim. Vamos começar a valorizar isso também, né? Uhum. Senão fica toda hora com uma agonia e algum transtorno, alguma coisa acontece. Não, pelo amor, gente. Então, você ser, assim, uma pessoa que está em busca de grandes emoções, então vai surfar, né? Jogar de paraquedas, É. né? Tem bastante coisa pra fazer. Snowboard, né? Tem bastante coisa legal, eu acho. Pra ter adrenalina, né? Precisa fazer isso no relacionamento. É bem isso. Já até a vida é difícil, né? Temos vários obstáculos aí todos os dias. O relacionamento tem que ser um porto seguro, né? E o que você pensa sobre as cerimônias, né? Casar é certinho ou não, tudo bem morar junto? Ou não morar junto. Fala aqui a noiva de 60 anos. Vocês não moram juntos, Chu? Não, Chuchu? não, com chuchu, não. Jamais. Cada um ele mora numa casa. Ele é solteiro, não tem filhos e mora numa casa. Tá. Eu sou divorciada, tenho uma filha que já é adulta e moro num apartamento. Então, cada um tem a sua vida, a sua profissão, as suas coisas, e a gente se vê, claro, finais de semana. Agora ele vem aqui para São Paulo, vai chegar amanhã. E então a gente passa, claro, juntos nossos períodos, nossas férias e tudo mais, mas temos uma vida separados. Vivemos um mundo em que nós não precisamos ter regras para isso também. Né? As relações, aliás, regra jurídica já tem, né? Se morar juntos já é união estável e você não Sim. assinou nada e nem sabe, né? Uhum. A verdade é essa, né? Então, para que nomear as coisas, né, se nós podemos estar bem da maneira como quisermos? Sim.
volto a dizer, o que eu não concordo é morar junto e ter um envolvimento financeiro e material e tudo mais, e ter filho também, tudo isso em pouquíssimo espaço de tempo. Porque você não tem condições de conhecer a pessoa. Né? Então, você pode ter várias outras maneiras de conhecer essa pessoa que não necessariamente tem tanto envolvimento, tanto investimento e tanto empenho. Agora, cada um faz o que quer e está tudo certo. Há casos, isso eu acho uma pena, em que duas pessoas estão morando juntas e aí geralmente é a mulher que tem essa ideia na cabeça. Ah, ele não me deu nem uma aliança. Puxa, eu não tenho, né? Eu quero tanto casar e ele não me deu isso. Então, aí você vê uma subserviência muito grande. Você não vê uma relação paritária. Vê uma relação em que tem outra pessoa que está pouco se importando que para outra é legal. Que para outra seria bom, né? Então, isso a gente percebe também. Mas não tem regra não, né, pessoal? É a responsabilidade afetiva, né? Se a pessoa, eles se amam. E para uma é muito importante, né? Ele escuta ela falando que é muito importante e ele gosta dela, é mais uma questão de querer agradar mesmo. Sim. E, gente, efeito jurídico já existe. Então, assim, isso é mito. Basta morar junto que já tem. E, Mari, vocês estão juntos há quantos anos? Há 10 anos. 10 anos nesse esquema, então tá funcionando. Eu fui pedida em casamento, tão lindo, gente, no jardim da casa dele. Olha, no dia do meu aniversário, eu vou contar pra vocês que é muito bonito. Conta. Que foi lindo. Naquele dia, ele mora no meio do mato, tá? Então tinha muitos vagalumes. E aí ele me disse assim, eu vou, não sei, tocou o alarme da academia, ele tem uma academia na frente da casa dele. E ele foi olhar esse alarme. E eu nem suspeitava que, na realidade, ele ia acender toda uma estrutura que ele montou de luzes e não sei o que nesse cartaz. Que escreveu, quer casar comigo, nesse cartaz. Que lindo. Foi muito bonito. Então, aí ele me chamou pro terraço para ver os vagalumes. E aí, ele plugou. E aí, apareceu aquele cartaz. Foi muito bonito. Nossa, que muito lindo. bonito. Muito Arrasou, lindo. Chu. Muito lindo. Ele arrasou. Então, a gente tinha uma aliança que era igual a essa, que era de compromisso, e agora tem essa aqui, que seria a de noivado. Certo. Aí, o tempo foi passando, certo? E o tempo foi passando, e a gente não ia morar junto, tá? Isso nós já tínhamos chegado a essa conclusão. Vamos casar, mas cada um vai morar na sua casa, porque a gente gosta desse ritmo de ter uma individualidade, de trabalho e tal, cada um tem a sua coisa, né, da sua vida. Mas aí foi dando preguiça. Preguiça, e a preguiça hoje está bem maior, né? Bem maior para nós dois. Nós moramos juntos um período em que eu fiz uma reforma na minha casa. Não deu 2 meses. E eu me lembro, meu Deus, que eu me senti tão mal. Eu fui super bem acolhida na casa dele. Mas aí tinha o cachorro, daí eu forrei o sofá dele, é branco, né? Então, forrei o sofá dele todo com coisas pro cachorro não sujar. Então eu me sentia mal. Na época eu tinha cabelo preto, caía um fio de cabelo, aparecia naquele porcelanato branco, aparecia. Eu sou aquela pessoa do porcelanato, tipo mármore, sabe? Que esconde a sujeira. Então, assim, coisinhas do dia a dia, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu, falta um closet nessa casa pra mim, entendeu? Não dá. Então, assim, foi durante a reforma, foi temporário, super bom. Mas vocês estão na mesma cidade? Sim, na mesma cidade. Nós estamos a 10 quilômetros de distância. Eu faço questão de dizer 10, porque às vezes eu vou correndo até a casa dele, às vezes ele vai de bike até a minha. Porque às vezes a gente faz isso, porque ele é triatleta. Então, às vezes a gente faz treino, um indo pra casa do outro. Tô indo aí. Um acompanha o outro, então, na competição? Sim, ele que me ensinou a correr, inclusive. Que legal. E tem uns cachorros, é bem interessante essa história, tem uns cachorros que vão atrás dele na bike, num trecho, quando ele volta da minha casa. E ele, essa cachorrada de novo atrás da rua, sim? Cachorro de rua. Diz que são os cachorros de uma casa, que eles ficam só olhando pra ver se tem uma bicicleta. Daí eles pulam o muro e vão atrás. Ele diz que já começa a pedalar forte antes de chegar nos cachorros, porque já sabe que vai ter que pedalar, né? Nossa, dá aquela aflição, né? É engraçado. Bom que já dá um turbo. Você que é corredor, você sabe. A gente sabe, né? Os quilômetros, os metros, a gente... Sim. Meio que você fica com um contador na cabeça, né? Por causa dos treinos, né? Então, é exatamente 10. É legal. Você começa a pensar em quilômetros, em pace. Mas o que te fez, assim, entrar na psicologia? Porque era do direito, e aí depois foi pra psicologia, e aí relacionamentos, falar sobre relações? É que eu escrevi um livro sobre separações, e meu livro foi parar, é bem simples a história. O meu livro foi parar na prateleira de psicologia de uma livraria. E eu fui fazer reclamação lá. Falei, mas olha, não é isso. Não, a editora que falou. Aí você não viu? Daí eu vi lá, na contracapa estava escrito psicologia. Falei, eu vou falar na editora. Sim, o seu livro é de psicologia.
Aí aquilo foi um insight. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu gosto tanto? Será? E eu tinha, quando eu escrevi esse livro, eu tinha 38 anos. Aí com 39 eu entrei na faculdade de psicologia, me formei com 44. Que linda. Fui a melhor que aluna, legal. fui laureada, tudo aquela Ah, coisa, que né? legal. Super legal. E aí, a E minha aí que se vida realizou mesmo. total. E aí eu penso que eu deveria ter feito antes. Mas fazer o quê? Sim, Nunca é tarde. nunca. Aham. A minha mãe mesmo. É. A minha mãe vai fazer 60 anos também em breve e tá agora na faculdade. Que bacana. Ela já fez outras faculdades, quando a gente era bem novinha, ela fez biologia, depois ela até em outro momento da vida ela fez fisioterapia, mas ela nunca, assim, se realizou, nunca trabalhou muito, não ia adiante. Uma época fez acupuntura e parou, e criou a gente, tudo, e acabou deixando de lado. E aí agora, que a gente já tá tudo criado, eu e minha irmã, até os netos que ela ajudou também, minha irmã, ela falou, agora eu vou fazer. E a gente fala, é engraçado que quando ela falou, acho que eu vou fazer faculdade, a gente falava, mãe, relaxa, nossa, você não precisa, vai fazer uns cursos aí, fica, né, vai viajar. E ela falou, não, eu sinto que eu quero realizar esse lado. E ela sempre quis, ela falou que depois percebeu que sempre quis mesmo fazer odonto, que ela mexia nos dentinhos das bonecas quando era criança. Ah, que bonito. E ela entrou no odonto, agora tá feliz da vida, Felizona, estuda um né? monte, fica lá com os dentes estudando e faz Mas resumo. que maravilhoso, Feliz da gente. vida. Olha que lindo. Aham. Você vê, tua mãe, fofinha. exemplo de que Sim. sempre é tempo de aprender. Então, nunca é tarde, gente, nunca, imagina. E até pra você descobrir o que gosta, aquilo que você falou, né? Às vezes você vê que não é aquela escolha, mas sempre é tempo de você, então, ver qual que é realmente a sua escolha pra honrar, né? Claro, claro. Mas que bacana. Tua mãe vai ser assim, uma super dentista, com certeza. certeza. Sim, que agora tá Ela bem tem certo. um brilho nos olhos, né? Tem. Ela tem. Outro dia eu Lindo. tirei até uma foto dela chegando com os caderninhos, assim, uma felicidade. Que linda, que fofa, linda. É muito legal, né? Acho que você não pode desistir mesmo de se sentir realizada. Não em todas mesmo. as áreas, né? É. Muito bonito. Maria, a gente tem uma pergunta aqui para todas, baseado na sua experiência vasta aí de ajudar as mulheres. O que você acha, então, afinal, que elas querem? Elas querem ser realizadas. Elas querem ser respeitadas. Elas querem ser empoderadas. O que elas não sabem é que elas podem tudo isso. Sim. Com certeza. O caminho é esse, né? É entender acreditar, que elas, né? que elas É isso. podem. Exatamente. Saber que elas podem. Sim, E só depende delas. Sim, com certeza. com certeza. E nós temos uma outra pergunta aqui, que é assim, se você estivesse numa ilha e que tivessem escolhido algumas pessoas que vão ficar um tempo nessa ilha e tivesse só uma camiseta para usar com uma frase na camiseta, qual seria a sua frase? Honre suas escolhas. Não precisava nem perguntar para ela. Essa foi fácil. Muito Sim, boa. com certeza. Pensei que tinha que dar a camiseta pra alguém. Pensei, opa, e agora? Quem vai ficar sem camiseta? Não, é só isso mesmo. Tem gente que fica aí pensando na frase. Que às vezes não tem, né, que vem, mas a sua é bem marcada Mas e é essa isso aqui mesmo. é É essa. muito boa, eu adoro essa frase. Aqui, ó. Ah, que linda! Tatu. Uhum. Não, suas tatuagens são lindas, eu acho o máximo. Obrigada. Acho muito estilosas. Aqui. Essas da Minha perna, acho data muito de legal. nascimento da minha filha. Ah, You que never walk linda. alone. Olha, que legal. Lindo. Uhum. Ah, Maria, obrigada. Acho que a gente Obrigada, falou viu? muito, bastante. Obrigada a Foi vocês, muito gostoso te queridas. conhecer. Nossa, Sim. que bom. Feliz Natal pra todas. Feliz Natal! Programa lindo, natalino desse. A gente tem que Sim, falar verdade, disso, né? É verdade. Foi o especial de Natal. A gente escolheu a dedo quem ia ser que a bonitas, seleção. que lindas. Obrigada, Foi um queridas. prazer Obrigada. ter É um você prazer, aqui uma mesmo. realização Obrigada. nossa de te receber, porque assim, nós te acompanhamos já há algum tempo, assim, até meu marido, minha mãe, todo mundo te acompanha e adora o seu trabalho, então parabéns pelo que você faz, Obrigada, porque querida. ajuda muita gente, assim, as pessoas compartilham mesmo, porque é um conteúdo de valor, então obrigada por ter Kelly, vindo obrigada, e trazer querida. mais aqui. Isso é um amor e A gente tem orgulho de vocês, mensagem- viu? A Duas gente tem lindas. mensagens no comecinho do projeto falando assim, não, mas ela é do Sul, ela não vai vir, né? Mas, ó, deu certo, Deu né? certo. Que bom, né, certo. queridas? Que bom. Muito bom, Obrigada. Maria, obrigada, viu? Acho que as pessoas já te conhecem, mas pode falar pra câmera Seu o seu arroba. arroba. Maria Rafart, tá ali. Veja o que tá escrito. E aí você me acha na rede vizinha, na outra vizinha, na vizinha da vizinha e na vizinha da vizinha da vizinha. Todas as redes. Tô em todas. E a Maria tem cursos também para quem quer, porque a gente tem muitas seguidoras aí que estão tentando melhorar a dependência emocional.
Então, Olha, e gente, eu fico tão feliz. Eu tenho 7.000 alunas. É muita Olha, coisa, gente. nossa, é é muita muito. coisa, mas de verdade. Aham. E tenho avaliação 5 estrelas de todas. 5 Olha. estrelas Olha. de todas. É muita coisa. Sim. Então a gente vê que é, ó, mulherada bom vai pra mesmo. frente. é isso Aham. aí. Não percam tempo, porque depois fica a pessoa, depois que busca ajuda e melhora e consegue ter um relacionamento legal, fica pensando, por que não fui Não fiz antes? Exatamente. Porque, né? Isso melhora tanto a vida. É, você tem que agradar a uma pessoa na vida. Uhum. O teu eu de amanhã. É. Ó, certeza. legal. A esse. Que esse eu de amanhã sinta orgulho do teu eu de hoje. Pronto. É a única pessoa que você tem que agradar. É isso aí. Então, obrigada, meninas que Obrigada. estão Isso. ouvindo até aqui. Uhum. É, Nosso parceiro também. Se inscrevam aí no canal e até o próximo. Obrigada.